E eu quero que o Abel Ferreira cale minha boca, porque o importante para mim é o Palmeiras ganhar dentro de campo, tá bom? Só para deixar claro, porque senão agora, eu tô vendo aí, viu? Eu sou muito de ficar olhando aí. A narrativa do povo esses caras que não curtem o Abel Ferreira, eles querem que o Palmeiras perca para eles estarem com o discurso pronto e mostrarem que eles estão certos. Não, eu quero estar errado, só para deixar claro. Eu quero que o Palmeiras ganhe e o Abel Ferreira cale a minha boca, tá bom? Só para deixar claro aí. Pode crer, pode crer. Bom, estamos com o vídeo aqui na bala, Zé, do que você mencionou do Massini. Manda. Colocar aqui para a galera, então. Vamos lá. Jamais qualquer clube deveria se envolver em questões pessoais do treinador. Isso não vai mudar em nada o meu julgamento, a minha análise dos jogos do Palmeiras, das substituições que o Abel vai fazer. Eu entendo que muitos dos comentários que tem aqui, foi Abel, traidor, não sei o quê, o Palmeiras pagou, está contaminado por causa dos péssimos resultados dos últimos 1 ano e meio. Não é o meu caso. Tá? Eu sempre tive muita calma, muita tranquilidade para analisar e entender o tamanho que tem o Abel Ferreira como treinador e o que ele significa para a história do Palmeiras. Aí é um ponto. O segundo ponto, esse é o primeiro ponto. O Palmeiras não deveria se meter nisso. Tudo bem, Abel, você foi lá, assinou uma carta de intenções, você não quer ir mais, sua família não quer que você vá, a gente quer que você renove o seu contrato. Aqui foi isso que aconteceu. Você renovou o contrato, né, em dezembro de 23 para 24, depois até dezembro de 25. Não tem nenhum problema nesse aspecto. Agora, envolver o clube e um jogador, um ativo do clube, numa negociação, num buraco que não foi o Palmeiras que causou, aí para mim é demais. Aí é você se colocar num lugar menor que o treinador. Aí é você colocar o Palmeiras num lugar pequeno. E o Palmeiras não é esse o lugar do Palmeiras. O Palmeiras deveria confiar no seu profissionalismo, confiar nos seus processos, né? Confiar na estrutura que tem, em tudo aquilo que entrega o Abel, e entrega ao Abel. E isso nada tem a ver com o desempenho esportivo dele ruim nos últimos 18 meses, se você levar em consideração que tem muita gente que não considera o título contra o Santos no estadual. Isso é diferente, são coisas distintas e eu vou continuar com a mesma honestidade que tenho, lidando com as questões técnicas e táticas comportamentais do Abel, independentemente dessa questão da intervenção do Palmeiras para mediar esta encrenca, aliás, mediação que foi feita durante o Mundial de Clubes. Posto isso, meu caro, eu, se fosse presidente do Palmeiras, ou tivesse algum poder, diria ao Abel o seguinte: muito obrigado, um grande abraço a você, vamos fazer todas as homenagens justas e merecidas e buscar um novo treinador. Por quê? Pensando no Palmeiras, ou o Palmeiras ganha ou ganha, porque vai ficar um clima insustentável, insuportável. As pessoas não querem entender que o Palmeiras não botou dinheiro, que o Palmeiras não pagou a multa. Aí vem a análise do fígado, né? Aí entra para o torcedor um histórico. Porque se fosse o contrário, se o Abel tivesse vencido todos os títulos nesse 1 ano e meio, eu não teria a minha posição. Não tem a ver com desempenho esportivo, tem a ver com postura de clube profissional. Um clube profissional, um clube que diz que se vende dessa forma, não deveria estar envolvido nessa questão, que é uma questão de foro íntimo do funcionário do clube, que na época era o Abel Ferreira, campeão brasileiro, aliás. Então, se a gente voltar para a época, o Abel foi campeão brasileiro, entendo que o Palmeiras tenha ficado, olha, vamos ajudar, vamos fazer tudo que for possível para manter o treinador. Dá para entender essa decisão. É claro, é óbvio, dá para entender a decisão, mas eu não tomaria essa decisão. E ponto final, é a minha opinião. E eu sei que acho que você discorda, mas tá valendo, vamos lá. Clube, que o Palmeiras jamais. Bom, tá aí o vídeo do Paulo Massini, né? Onde ele dá a sua opinião. Douglas, quer comentar pra gente? Então, muito do que ele falou, a gente acabou falando aqui. Agora, que é uma coisa que o Palmeiras não tem que se envolver, isso é dele. Foi o que eu falei, Tiagão. Isso é dele, cara. O Palmeiras tem que ficar envolvendo, não, em problema que ele arruma fora. Gente, essa parte quando ele fala analisar com o fígado, eu até tentei evitar falar isso justamente para não transparecer, né, essa leitura do fígado. Mas agora eu vou fazer. Sabe o que fica mais sério nessa assinatura de contrato do Abel? É que, veja bem, ele tem o Palmeiras tem uma presidente que entregou tudo para ele. Entregou o clube, entregou a chave, trouxe a família dele, ajudou a trazer a família dele para Portugal. Vocês lembram daquelas viagens paralelas que ele fazia para Portugal no momento onde era para ele estar aqui treinando? Vocês sabem qual que era o aviãozinho que ele viajava? Vocês sabem, né? Essa presidente faz de tudo para o Abel Ferreira. Trata ele a pão de ló. Como que ele pode me aparecer na temporada de 23 assinando um pré-contrato com o Al Saad? Isso para mim é uma punhalada nas costas dela. Ou não foi? Uma pessoa que se dedica para ele, quis entregar o Palmeiras para ele. Desde quando a Leila Pereira assumiu a presidência, ela sempre falou que ela queria ter o Abel Ferreira até o último dia do mandato dela. E se ela fosse reeleita, ela queria até o último dia desse segundo mandato também. Então o Abel sabia disso já. Aí de repente ele vai lá, assina um pré-contrato. O que eu quero dizer com isso? Se o Abel procura a Leila Pereira, alguém aí tem dúvidas que a Leila ia fazer de tudo para ele não assinar aquele documento e se fincar no Palmeiras? Só que ele não fez isso. Então, quando ele não faz, para mim, ele trai a Leila Pereira. Vamos para a parte da família. Eu lembro perfeitamente de algumas falas que esse cidadão fala. Ele disse o seguinte: quando eu vim do PAOK ao Palmeiras, da Grécia ao Palmeiras, a minha família não queria vir.
Só que eu peitei, porque eu falei que era importante para mim o desafio. Então eles tiveram que acatar. Só que estando no Brasil, uma possível saída eu iria ouvir, porque dessa vez tinha que ter a lei da reciprocidade. Eu tinha que ouvir a família. Isso ele falou numa entrevista, tá, gente? Não sei o que estou falando, não. O que o Bonitão fez? Foi lá, assinou um contrato com o Qatar. Se ele tivesse comunicado à família antes, tem uma proposta do Qatar, o que vocês acham? A gente sabe a dificuldade que é para as mulheres naquele país. E ele tem 2 filhas e mais a esposa, correto? E pelo que a gente viu de informação, a família falou que não iria. Foi um dos motivos que ele teve que ficar. Não foi porque a Leila Pereira teve o poder da persuasão, da lábia, para falar, Bel, fica aqui. Não, tem a família também. Como ele mesmo falou, ele disse que a família teria peso 1 nessa segunda decisão de novamente mudar de país. E foi assim que aconteceu. Então, gente, para mim, esse cara, ele errou demais nessa assinatura de pré-contrato que ele fez, mesmo a gente entendendo que isso é do profissional, isso é profissionalismo. Ele não vai ser eterno no Palmeiras, mas o problema é a forma como ele tentou desenvolver essa saída, que não foi legal, entendeu? Então, nesse caso aí, o Zezito, sobre o que o Massini falou, concordo com ele, cara. A gente já falou, não adianta. Um abraço aí pro Cleitinho, o Bate Fino, que aliás foi ele que mandou esse vídeo, aí ele sabe qual que eu tô falando. Ele que mandou esse vídeo desse cara que tentou fazer um exercício mental na cabeça do torcedor, mas vai enganar bobo, não eu. Então, nesse caso aí, foi um erro ele ter feito o que ele fez, ele ter assinado esse contrato. E mais erro ainda foi o Palmeiras ter se envolvido, comprado uma briga que não era do Palmeiras. Entendeu? Nós pegamos um menino que foi feito do João Paulo, que eu vou sempre bater nessa tecla. O Abel, ele não cita o João Paulo. Ele gosta de falar de tudo que o Palmeiras vendeu quanto a jogadores. E puxando só para si, absorvendo só para si o mérito. E ele não cita o João Paulo, que para mim é uma covardia. Ele tem que citar o João Paulo. E mais uma vez, viu, Abel? Dessa vez agora o João Paulo, ele te ajudou a se livrar de algo que você causou, que você gerou. Das outras vezes ele te ajudou nas conquistas de títulos, colocando meninos, né, nesses times campeões que o Palmeiras teve, entendeu? Então você tinha que citar mais o João Paulo Sampaio. Outra coisa que você precisa começar a fazer, cidadão, também, lembra do Paulo Nobre. Cita o Paulo Nobre também, para você não cometer a gafe como você cometeu quando você chegou. Você falou que quando você assumiu, o Palmeiras ele estava completamente endividado. Não estava, tinha dívida ali pontual com a Crefisa, mas era uma dívida controlada.